Senhor presidente, senhores deputados, nossos convidados, eu volto à tribuna, senhor presidente, apenas porque quero aqui justificar, nós não estamos entregando, conforme havia dito hoje, este relatório, que é o relatório feito do deputado Paulo Vascelense, que é também da Comissão de Direitos Humanos, da visita à Casa de Custódia de Piraquara, porque não houve tempo hábil para que nós concluíssemos o encaminhamento. De qualquer forma, vou aqui passar aos senhores algumas das situações que lá nós havíamos encontrado. Já falei isso com o deputado Chico e passamos ao deputado Chico também cópia desse relatório. E realmente aquilo que nós aqui apontamos é a preocupação maior. É a preocupação que eu creio tem outros deputados também. As duas cartas que nós recebemos dos detentos, encaminhadas via tanto agentes penitenciários como o próprio diretor da penitenciária, da cadeia, solicitam que seja feito banho de sol, que há 120 dias, e os senhores sabem, os agentes penitenciários sabem, que por ter sido feita a casa de custódia para um número de presos em torno de 480, hoje cerca de 1.480 presos estão lá, não há espaço para visitas, não há espaço para receber visitas. Pelas chuvas constantes que ocorreram e que continuam ocorrendo, deputado Pérez, as pessoas não conseguem sair para banho de sol, mesmo para 1 hora diária de banho de sol. Nós encontramos algumas pessoas que estão há mais, na época, 120, hoje já 150 dias, sem sair da cela. E de uma cela que tem, pelas tentativas constantes de fuga e, consequentemente, as placas de aço que são colocadas nos espaços que deveriam ser janelas, uma cela que tem 14 presos e que tem como único espaço para a comunicação externa este espaço que eu quero, se for possível, que a câmera aqui pegue, este espaço aqui. Esse aqui é o único espaço, e os agentes penitenciários estão aí, podem comprovar, é o único espaço de contato externo que você tem. Inclusive, quando nós fomos lá, nós conversamos com alguns presos por este espaço aqui. Porque nos demais espaços, como houve tentativa de fuga e foram quebradas aquelas aberturas que são feitas para a parte externa, são colocadas umas placas de aço, esse espaço aqui é por onde 14 pessoas recebem alimentos e tentam se comunicar com o mundo externo. Alguns estão há 150, 160, 170 dias sem receber visitas. Uns porque não têm, deputada Cláudia, pessoas que as visitem, mas boa parte também porque não há espaço para que possam fazer com segurança, inclusive colocando em risco a própria segurança dos agentes penitenciários, quando tem que se deslocar. Dentro da casa de custódia, na parte que não é a externa, não é aquele U que foi construído, algumas das galerias que têm também controle quase que permanente das facções, só podem ser visitadas com um aparato muito grande da guarda externa da Polícia Militar, coisa que não acontece há bastante tempo. E os agentes sabem que tem muita coisa que acontece lá dentro e que sequer os agentes penitenciários têm acesso a esse espaço. O relatório que eu havia dito aqui, que está aqui também, está relacionado e veio até as nossas mãos, que pede que seja feita o acompanhamento com a visita judiciária, que sejam feitas, colocados os cobertores e também os colchões, porque muitos colchões estão arrebentados, e aí eu não vou entrar no mérito, porque muitos desses colchões arrebentados também são por conta de ações dos próprios detentos, que fazem um processo de comunicação com outras celas, mas a verdade é que estão arrebentados, e que fazem também uma série de solicitações, e aí a relação, e eu passei as mãos aqui, senhor presidente, do deputado Chico, mas vou passar aos demais membros da Comissão de Direitos Humanos, a relação de todos os presos que têm problemas de saúde, como aqueles que eu relatei aqui. Então fica aqui o registro, semana que vem nós estamos encaminhando à Secretaria de Segurança Pública, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e eu espero, sei que isso é recorrente,
também que haveria, deputado Luiz Carlos, uma previsão de um mutirão carcerário, mas para que nós possamos ter uma resposta efetiva para a Casa de Custódia de Piraquara. Da mesma forma que estamos tendo outros problemas em Foz do Iguaçu, em Cascavel, temos problemas em Guarapuava. Hoje mesmo recebi informações de problemas em Arapongas, mas esse aqui não é maior nem menor, nem mais nem menos grave. Ele é grave e ele é grande. E precisa ser tratado dentro desta ótica para que nós não tenhamos uma situação muito delicada aí no final do ano, quando nós sabemos que sempre, em todo o sistema prisional, sempre nós temos dificuldades adicionais por conta do Natal, do Ano Novo, da dificuldade de visitas são feitas. E uma situação também que nós verificamos e que ontem, durante a audiência pública que fizemos aqui, deputado Chico, Vossa Excelência esteve também conosco, assim como o deputado Lemos, sobre os censos no Paraná. A Comissão de Direitos Humanos, deputada Cláudia, deve fazer, nas próximas semanas, e provavelmente isso ficará para o ano que vem, uma visita aos, não diria a todos, mas aos principais censos, às principais casas que nós temos no Paraná. A situação destes espaços, elas são desses centros, extremamente, eu diria, dramática. Pessoas que têm 14, 15, 16 anos, 13 anos que estão lá, adolescentes que, por não poderem usar chinelo de dedo, deputado Prazic, são obrigados a ficarem descalços o tempo todo, e muitos deles numa situação degradante. Comida que é servida nos censos, que é a mesma lógica da comida servida dentro do sistema prisional, pelas mesmas empresas, com os mesmos problemas, e que, se nós não cuidarmos, esses adolescentes terão certamente o mesmo destino que têm os adultos quando saem do sistema. Ontem mesmo nós ouvimos alguns relatos dramáticos das pessoas que estão aqui. Fizemos uma boa audiência, uma audiência que teve um número muito grande de participantes do Estado todo, não só de conselheiros tutelares, de pessoas ligadas aos centros de atendimento à criança e adolescente, mas também com a preocupação, pessoas da sociedade com a preocupação que hoje foi dado o primeiro passo, que nós não tenhamos a aprovação da redução da maioridade penal no Senado Federal, porque isso irá implicar em uma pressão maior sobre o sistema prisional, que já não comporta as pessoas que têm. Então, me parece que as coisas se conjugam. E, infelizmente, a resposta dada pelo Estado é a mesma. Não há recursos. Não há recursos para contratar novos agentes penitenciários, não há recursos para contratar as pessoas que fazem, os educadores que fazem o atendimento aos censos, não há recursos para contratar pessoas que deveriam fazer a segurança pública, sejam policiais civis ou militares, e o Estado, ao mesmo tempo, anuncia que terá para o ano que vem 5 bilhões de reais para investimentos. E nós pegamos hoje o relatório, deputado Hélio Rusch, Vossa Excelência, que é, inclusive, presidente da Comissão de Orçamento. O relatório feito pelos fundos mostram que o Fundo de Segurança Pública tem, para esse ano, 452 milhões de reais, que deverá ser zerado no final do ano. E para o ano que vem não há previsão nenhuma de recurso para o fundo. Obviamente que vai entrar recurso. Obviamente que vai entrar recurso, até porque há transferência dos recursos do DETRAN. Mas a pergunta é, ao invés de fazer com que esses recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, do FUNEAS, seja transferido, esse valor seja transferido para o Caixa Único do Governo, para pagar diversos itens, inclusive fazer caixa para o ano que vem, e reformar, construir, duplicar, sei lá o que fazer com obras. Não seria muito mais lógico, não seria muito mais de bom senso, não seria muito mais coerente que o Estado desse prioridade a estas situações que nós temos levantadas aqui e tratasse o sistema prisional como deve ser tratado, para concluir, como prevê a Lei de Execuções Penais,
A resposta está com o governador Carlos Alberto. A opção de governo é dele. Agora, certamente, as consequências nós todos sofreremos. Se o governo optar por continuar fazendo um governo de maquiagem, um governo que apenas procura agradar setores empresariais, que se beneficiam, inclusive, com obras de infraestrutura, nós teremos uma resposta. Se entender que deve atender os setores prioritários que hoje estão caindo aos pedaços, inclusive estes que nós estamos aqui, nós teremos outra resposta. É uma opção entre fazer para a maioria da população e fazer para alguns empresários que se beneficiarão com esse recurso. Vamos esperar no que vem, senhor presidente, e eu espero que haja bom senso e que nós tenhamos, finalmente, aquilo que foi prometido em 2010, as novas penitenciárias, as novas cadeias e o respeito aos agentes penitenciários e aos profissionais de segurança pública. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.